Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito especial que eu tava super animada para vir aqui falar sobre o que eu achei do livro Anne de Green Gables. É o primeiro livro da série e se você tem interesse em saber mais, assiste o vídeo até o final. E antes de continuar, já sabe, ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like. Quando você faz isso, eu fico sabendo se você curte esse estilo de vídeos de resenha, e também o YouTube acaba compartilhando o vídeo com mais pessoas. Então desde já eu super te agradeço, deixa o seu like que é algo bem rapidinho e me ajuda muito. Aproveita e faz a sua inscrição para você acompanhar todos os conteúdos aqui do canal. E também ativa o sininho para receber uma notificação assim que tiver vídeo novo. Antes de falar sobre o que eu achei do livro, sobre qual é o tema desse livro, eu preciso muito, gente, destacar a parte externa dele, a parte estética, porque eu amei muito essa edição. Esse livro faz parte de uma série, eu acho que tem no total uns 13 livros, e eu sei que agora tem outras edições. A Livrarias Famílias Cristã, que é onde eu comprei esse daqui, lançou uma edição com uma capa diferente, capa dura, mas eu sinceramente prefiro essa aqui. Vou até deixar algumas imagens e me diz aqui nos comentários qual é a edição que você mais prefere desse livro. Essa aqui é a minha preferida. Eu gostei muito porque não é um livro muito grande e esse livro ele tem orelha, que eu gosto bastante disso. Por sinal, eu usei bastante, já que eu não achei o meu marcador, então eu fiquei usando isso para poder marcar o livro. O livro também é de capa mole, eu acho que dá aí pra perceber. E uma coisa que eu gostei, a parte interna aqui dele, é que a folha, a página, ela tem um material que me lembra livros de banca de revista, banca de jornais, enfim. E eu gostei, fiquei nostálgica. Eu gostei também da diagramação, achei a fonte bem bacana e a cor da página é amarela. Eu gosto de destacar esses detalhes para quem curte essas coisas. Eu prefiro livros com a folha amarela, eu gosto mais do que as folhas brancas. Então se você também é dessa turma, deixa aí um like. Se você é dessas que prefere um livro na folha amarela, pra mim faz toda a diferença. Eu contei aqui e o livro tem em torno de 38 capítulos. Na parte aqui do sumário, eu acho que tá dando pra ver, não sei. Não tem o número dos capítulos, tem apenas o título e tem as páginas. E pelo que eu contei, tem 38, mas assim, são capítulos curtinhos, a história é maravilhosa, é bem assim instigante, cativa a pessoa, o leitor, a continuar a ler, então é algo bem tranquilo. Então sobre o que se trata esse livro? É um livro de ficção, um livro de época, eu não lembro exatamente em que ano foi que aconteceu a história, enfim, mas conta um pouquinho sobre a trajetória de Anne com E no final. Tem que destacar isso porque ela enfatiza muito que o nome dela é Anne with an E, com E no final. Anne Shirley, uma garotinha linda e especial de 11 anos. Então nesse primeiro livro a gente vai acompanhar um pouquinho sobre alguns momentos da vida dela, dos 11 aos 13 anos. E aí nos outros livros vai sendo, né, mais etapas da vida dela, adulta, jovem, enfim. Ela é órfã e ela foi adotada por dois irmãos, a Marilla e o Matthew, não sei como é que pronuncia, mas em português é Mateus. Então eu vou falar Mateus aqui pra vocês já vão entender. Então esses dois irmãos são mais velhos, eles moram na mesma casa e eles estão cansados, né? São idosos assim, e eles estão precisando de ajuda em casa. Então eles querem adotar a princípio um menino para poder ajudar nos serviços domésticos. Porém, acontece aí uma falha na comunicação e a pessoa que ficou responsável em fazer a parte ali da adoção acaba pegando a menina, que no caso é a Anne. Então ela foi adotada por engano, mas um engano que no final termina bem, porque a família acaba aceitando ela e ela começa a fazer parte aí desse novo mundo em Green Gables. Então a gente vai acompanhar um pouquinho sobre várias aventuras dela nesse período. Sobre a personagem principal, eu fiquei muito encantada com a Anne. Eu acho ela linda demais, no sentido assim, da inocência mesmo, sabe? Ela é uma criança muito espontânea, é uma criança muito hiperativa. Eu achei ela hiperativa, eu acho que ela tem pensamentos muito acelerados e ela é super ansiosa. Não sou psicóloga, mas eu já tô aí
dando os diagnósticos tudo. Mas eu achei ela assim muito agitada, até me identifiquei com algumas coisas, a questão de falar muito e pensar em muitas coisas, mas são detalhes aí que tornam a personalidade dela mais autêntica. Então eu acho que a personalidade dela, super autêntica, é o que dá um toque especial aí na série, nos livros, porque pelo menos nesse primeiro foi maravilhoso acompanhar todas as etapas, as aventuras. Ela é bem atrapalhada, gente, ela é muito maluquinha. E eu ri muito, o que é, assim, importante ressaltar, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu acho que eu não tenho emoções quando eu tô lendo, porque nem todos os livros eu choro, na verdade eu nunca chorei em livros, importante ressaltar, mas nem todos os livros eu fico tão envolvida assim, principalmente livros de ficção, mas esse ganhou meu coração, tanto que eu tô assim super empolgada em compartilhar essa história com vocês. O livro foi adaptado para uma série na Netflix. Eu comecei assistindo a série, eu não lembro exatamente em que parte eu terminei, eu não lembro se eu consegui completar a primeira temporada ou não, e depois que eu realmente fui ler o livro. E assim, tem diferenças, eu vou falar sobre algumas coisas que eu notei, mas eu não vou ser a melhor pessoa para poder falar, porque primeiro, eu nem completei a série na Netflix, como eu também não li os outros livros, apenas esse primeiro. Sobre os personagens, vou falar rapidinho o que eu observei de diferença aí da série e do livro. Eu percebi que tem alguns personagens que estão no livro e que não estão na série, não sei se vai aparecer depois ou não. Eu prefiro a Anne do livro do que a da série. Eu acho que no livro a personalidade dela é mais assim, explícita, enfim, e me impactou mais, né? Me envolvi mais, na verdade, com ela no livro, me identifiquei mais com a personagem. E sobre os dois irmãos, eu prefiro eles na série. Eu acho que eu comecei a compreender mais algumas atitudes desses irmãos do livro porque eu tinha visto a série e eu acabei memorizando a personalidade dele, o jeito deles na série. Mas só pelo livro, um exemplo, a Marilla, só pelo livro eu já tava achando ela uma pessoa muito ríspida, sabe? Uma pessoa assim muito mal-humorada, enfim, já não tava curtindo muito. Mas quando eu entendi mais ou menos o jeitinho dela na série, aí eu comecei meio que a aceitar e a compreender algumas atitudes e algumas falas dela também. No livro dá pra perceber que a Anne foi educada nos princípios cristãos. Então tem bastante coisa relacionada à ida dela para a escola bíblica dominical, a conversa sobre oração, que não passa isso de uma forma tão clara como tá no livro, lá na série. Uma coisa bacana do livro é que na parte de baixo tem várias referências bíblicas. Então tem alguns versículos que respaldam aí algumas falas, algumas coisas que acontecem. E eu destaquei um trecho para compartilhar com vocês de algo que me impactou, eu achei muito interessante logo no início, na página 60. A Marilla pergunta para Anne: "Você não sabe quem é Deus?" E olha só o que ela responde: "Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade." Então eu fiz uma super questão de destacar isso aqui, porque se você não sabe, a resposta dela, né, de dizer que Deus é espírito infinito, eterno, tudo isso ela está compartilhando quais são os atributos de Deus. E atributo de Deus é tudo aquilo que Deus diz sobre Ele mesmo em sua palavra, na Bíblia. E eu achei isso maravilhoso. Provavelmente a pessoa que não conhece, não sabe o que é atributo, passa por isso despercebido, mas eu achei uma referência poderosíssima. Porque imagina, né? Uma criança de 11 anos já conhece quem é Deus, conhece os atributos dele, então eu achei isso fantástico. Por sinal, eu tenho uma aula sobre atributos de Deus lá na mentoria singular. Se você não sabe o que é essa mentoria, é uma mentoria sobre método indutivo, uma forma de estudar a Bíblia. Eu estou agora na primeira turma da mentoria, nesse tempo que eu estou gravando para vocês, eu estou aplicando, né, o método em prática com as meninas. E se você tem interesse em saber mais, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o site do Singular para você conferir todas as informações e provavelmente ainda esse ano eu devo abrir a segunda turma. Então se você tem interesse, fica de olho tanto no site como lá no Insta, que eu vou passar mais informações para vocês. Sobre a escrita da autora, eu achei clara, achei ótima,
Tem algumas palavrinhas difíceis, eu achei assim difícil, pelo menos não sabia que palavra era aquela, mas é por conta do contexto de época, né? Então a autora foi bem assim fiel à escrita daquela época, mas não é nada assim de bicho de sete cabeças, mesmo você sem precisar pesquisar, dá para você compreender todo o contexto. Outro ponto importante, eu acho que esse é o primeiro livro que eu leio que os diálogos são extensos demais. Tipo, tem um diálogo, uma fala da Anne que é tipo uma folha e meia. E eu fiquei, meu Deus do céu. Mas ainda assim não é cansativo, pelo menos pra mim. Pelo menos eu tava numa vibe assim muito boa no momento da leitura desse livro. E mesmo com uma coisa bem extensa, um diálogo extenso, uma fala extensa, eu não fiquei assim tão incomodada e continuei lendo. Não pulei, isso é bem importante, não pulei. Eu li tudo certinho. Outro detalhe é que a autora, ela descreve muitas cenas de lugares, enfim. Eu achei um pouquinho exagerado, não precisava descrever tanto. Eu sei que é bacana, né? Você acaba se sentindo mais próxima daquele lugar, como se você realmente estivesse inserida ali, mas eu achei um pouquinho exagerado. Mas tirando isso, ótimo, eu amei todos os detalhes do livro. Esse livro realmente é incrível, impactou muito a minha vida. Nossa, gente, eu amei mesmo. Despertou emoções que eu tava querendo sentir, eu tava querendo ler algo mais leve e eu fiquei muito assim, tranquila e feliz. Eu gostei muito, eu ri em alguns momentos e também me identifiquei muito com a personagem em algumas situações, enfim, um livro que realmente me marcou. Eu super recomendo, se você tem em torno de 11, 12 anos, eu super recomendo que você faça essa leitura. Apesar de falar sobre a história de uma menina de 11 anos, tem muita coisa pra gente aprender. Então mesmo que você tenha 11, 20, 30, 40, 50, independente da idade, eu acho que vale muito a pena investir nessa leitura. Então é isso, se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo que eu quero saber, me diz o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, aproveita, compartilha com outras pessoas e desde já eu super te agradeço. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais!